O nosso mundo é o lar de várias religiões importantes, com uma multiplicidade de facções dentro delas. O cristianismo é a mais diversificada, com várias formas de religião católica, ortodoxa e protestante. E cada uma destas três tem uma infinidade de denominações diferentes. O segundo maior sistema de crenças é o Islão, com facções xiitas e sunitas. Depois temos o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o sikhismo, o ateísmo, entre outros. Muitas pessoas confessam abertamente que têm a sua própria fé, concebida pessoalmente. Espiritual, mas não religioso, é um refrão comum hoje em dia. É impossível contar com exatidão a proliferação interminável de sistemas de crenças num mundo com mais de 8 mil milhões de seres humanos. Para qualquer pessoa que pense, seja qual for a sua fé, deve colocar-se uma questão: como é que eu sei que aquilo em que acredito é verdade? Afinal, nem toda a gente pensa que aquilo em que acredita é verdade? Mas como é que isso é possível se todos nós acreditamos em coisas diferentes? Podemos todos ter razão? Esta não é uma questão da qual nos devamos esquivar. Se existe um Deus, será que ele aceita toda e qualquer forma de crença? Podemos ditar-lhe aquilo que ele deve aceitar? Pensem nisso, meus amigos. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde hoje estou a perguntar e a responder à questão crítica: como podemos saber que aquilo em que acreditamos sobre Deus é verdade? Pensem nisto, queridos amigos. Querem chegar ao fim da vossa vida e descobrir que estão enganados quanto ao objetivo da vossa existência? No entanto, esse deve ser o caso da esmagadora maioria dos que já viveram. A que outra conclusão podemos chegar quando olhamos para as ideias diversas e contraditórias de todas as religiões maiores, menores e obscuras existentes no nosso mundo? Algumas pessoas afirmam que todos os caminhos levam ao céu. Mas já alguma vez aplicaram essa lógica a Detroit, Londres ou Pequim? E atenção, nem todas as religiões estão de acordo sobre qual é o destino final, nem sobre o que é preciso fazer para lá chegar. A lógica pura diz-nos que isto é um disparate. Então, o que é que o leva a pensar que tem a resposta certa? Já tive de fazer a mesma pergunta a mim próprio e, francamente, fico maravilhado com a facilidade com que se pode descobrir. No entanto, há dois obstáculos que temos de ultrapassar a partida. Primeiro, se estou disposto a enfrentar sinceramente a questão. E segundo, por onde é que começo a encontrar a resposta? Sejamos honestos conosco próprios. Nenhum de nós gosta de admitir que está errado. Os cristãos acreditam que a verdade se encontra no cristianismo. Mas dentro do cristianismo, os católicos e os protestantes acreditam que a sua fé está correta. Os muçulmanos acreditam que o Islão detém a verdade. Os hindus acreditam que o hinduísmo é o caminho e os ateus rejeitam a própria ideia de Deus. Portanto, seja qual for a sua crença, o que faz com que esteja correto e os outros errados? Já analisou a questão de forma séria e objetiva e provou-a por si próprio? Porque se questionar sinceramente as suas crenças de longa data, pode não gostar da resposta. E se não gostares da resposta, quais são as implicações? O que é que faz em relação a isso? Admite o erro? Vai fazer mudanças difíceis? Se estiver disposto a questionar as suas crenças de longa data, onde é que vai para encontrar as respostas? No resto deste programa, vou dar-lhe 3 chaves para encontrar a resposta a esta questão de importância vital. Chave número 1: provar por si mesmo se Deus existe. Acreditar é uma coisa, provar a sua crença é algo completamente diferente. Se não existe um Criador omnipotente e omnisciente, não há necessidade de ir mais longe. Cada um de nós é deixado a decidir por si próprio o que está certo e errado e qual o sentido temporal da vida. No entanto, se a preponderância das provas exige um Criador inteligente, então cabe-nos a nós procurar conhecê-lo e descobrir o que ele espera de nós. Os ateus assumem que têm a resposta na evolução, mas será que eles realmente questionaram essa teoria? Francamente, as provas de Deus estão à nossa volta. Por que é que a Lua tem 1/400º do tamanho do Sol, mas está à distância exata para permitir um eclipse solar total? É uma grande coincidência. Por que é que 70% deste planeta é banhado por água, o que traz uma infinidade de benefícios?
Alguns óbvios, outros não tão óbvios, e alguns dos quais ainda estamos a descobrir. Por que é que a água é a única substância que existe normalmente na Terra como líquido, sólido e gás? E por que é que a água congelada desafia a norma, expandindo-se em vez de se contrair, permitindo que o gelo flutue em vez de se afundar? Quando olhamos para a perfeição que abunda nas criaturas grandes e pequenas, reconhecemos o design, a funcionalidade e a beleza. Será que, como afirmam os evolucionistas, os mamíferos vegetarianos hipopótamos e os crocodilos carnívoros que põem ovos evoluíram verdadeiramente de um antepassado comum há 55 milhões de anos? Por que é que estes antepassados comuns, tão vitais para a teoria da evolução, só existem na imaginação dos artistas e não no registro fóssil? Depois, há toda a questão da microbiologia e das proteínas, os blocos de construção da vida. Como é que o ADN, o código mais sofisticado conhecido pelo homem, evoluiu? Steve Jobs precisou de humanos inteligentes para escrever código, mas todos os escritores de código juntos não conseguem igualar a sofisticação, a precisão e a concisão do ADN. E como é que a evolução poderia ocorrer se o ADN precisa de proteínas? Mas as proteínas não existiam para além do ADN. Quem veio primeiro e como é que um sobreviveu enquanto esperava que o outro evoluísse? Nas células vivas, as proteínas são montadas por pequenas máquinas que, por sua vez, são feitas de proteínas. Mais uma vez, quem veio primeiro, a linha de montagem ou as proteínas que a compõem? Matematicamente, é impossível, como até os evolucionistas admitem, que a vida surja espontaneamente a partir de material não vivo. A hipótese de isso acontecer é impressionante. Estima-se que o número de átomos no universo conhecido seja 10 elevado à potência de 78 a 82. Isto é um seguido de 78 a 82 zeros. No entanto, como explica o evolucionista Bill Bryson, as probabilidades de uma proteína típica se automontar são de 1 e 10 elevado à potência de 260. Isto é um seguido de 260 zeros. Agora, amigos, percebem o que isto significa? Cada vez que se acrescenta um zero, multiplica-se o número 10 vezes. Então, as probabilidades de apenas um tipo de proteína se automontar são, e deixem que isto se entenda, não são apenas maiores, mas literalmente trilhões e trilhões e trilhões de vezes maiores do que o número de átomos no universo observável. Não admira que Bryson admita que, por todas as leis da probabilidade, as proteínas não deveriam existir. É claro que a matéria passou a existir num determinado momento e não houve tempo suficiente para que sequer uma única célula tivesse evoluído. A chave número 1 era provar por si mesmo se Deus existe. As provas da existência de Deus estão por todo o lado para quem tiver uma mente aberta e olhos para ver. No segmento anterior, nem sequer arranhei a superfície de todas as provas de que Deus existe. Mesmo para além da microbiologia, as provas de Deus estão por todo o lado. E é por isso que o antigo rei David declarou com razão: o insensato diz no seu coração que não há Deus. E o apóstolo Paulo escreveu estas palavras severas no primeiro capítulo de Romanos e no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo se veem claramente os seus atributos invisíveis, que se entendem pelas coisas que estão criadas, a saber, o seu eterno poder e a sua divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Se queres saber se o teu sistema de crenças está correto, tens de provar a existência de Deus. Essa é a primeira chave. A segunda chave é provar por si mesmo se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Não será lógico acreditar que, se Deus existe, Ele tem um objetivo para a humanidade e que não nos deixou às escuras quanto a esse objetivo? Como é que Ele se revelou a nós, se é que o fez? Será que nós, que somos tão maravilhosos e maravilhosamente feitos, somos deixados à mercê de nós próprios, sem qualquer propósito revelado? Ou será que o nosso Criador nos deu um meio através do qual o seu objetivo é revelado?
o tempo não me permite explorar todos os livros sagrados, mas vou dedicar algum tempo a abordar a Bíblia. Uma característica única deste livro espantoso é a profecia cumprida. Nenhum outro livro prediz com tanta exatidão e clareza acontecimentos que já tiveram lugar, acontecimentos que estão a ter lugar atualmente e acontecimentos que estão para vir. Abordamos muitas profecias bíblicas em programas anteriores do Mundo de Amanhã e na nossa literatura. Mas permitam-me que me concentre numa das mais notáveis profecias encontradas no livro de Isaías. Aqui, Deus zomba de todos os pretendentes. Isaías, o capítulo 44, começando no versículo 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor e aquele que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo o céu sozinho, que espalho a terra por mim mesmo, que frustro os sinais dos tagarelas e enlouqueço os adivinhos, que faço recuar os sábios e torno a sua ciência em loucura. Em seguida, projecta o futuro. Depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo, para o tempo em que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos. Deus nomeia então o rei gentio que libertou os judeus para voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo, e falo com 200 anos de antecedência. Deus, que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém, serás habitada, as cidades de Judá serás edificada, e levantarei os seus lugares desertos, que diz de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá toda a minha vontade, que diz a Jerusalém, serás edificada. E do templo, os teus alicerces serão lançados. O relato prossegue no capítulo 45, explicando que Ciro subjugaria nações e se tornaria muito rico através das suas conquistas, algo que a história confirma. Retomemos no versículo 3. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas nos lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome, embora não me conhecesses. Sim, para o profeta Isaías, Deus chamou Ciro pelo nome e declarou o que iria fazer muito antes de Ciro nascer. Os telespectadores do Mundo de Amanhã sabem que há muitas outras profecias muito específicas para o fim dos tempos que estão a ser cumpridas, mesmo enquanto falo. Jerusalém será uma pedra de tropeço para o mundo. Todas as nações se reunirão contra os judeus. Um Estado judeu exercerá grande poder militar. No fim dos tempos haverá comunicações instantâneas em todo o mundo. E a humanidade é capaz de destruir toda a vida do planeta Terra. Assim diz o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não acha toda a gente que as suas opiniões religiosas estão corretas? Mas como é que toda a gente pode estar certa quando há tantas ideias diferentes sobre Deus, a religião e o mundo? Existe uma verdade objetiva? E se existe, como é que se pode saber que se tem essa verdade objetiva? Até agora, dei-lhe 2 das 3 chaves necessárias para responder a esta pergunta. Chave número 1, provar por si mesmo se Deus existe. E a chave número 2, provar por si mesmo se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Estas 2 chaves preparam o caminho para a terceira chave vital, que pode dar-te a certeza de que tens a verdade, algo que escapa a grande parte da humanidade. Chave número 3, provar pela Bíblia o que Jesus ensinou e como viveu. À primeira vista, a maioria das pessoas pensa que já sabe, mas será que sabe? O falecido Dr. Roderick C. Meredith perguntou: se Jesus de Nazaré voltasse à Terra hoje, ele reconheceria a religião que está usando seu nome? Será que ele ficaria chocado ao descobrir que seus seguidores professos acreditam em doutrinas totalmente contrárias ao que ele ensinou? Observam dias de culto e costumes diferentes, e o mais importante, têm um conceito de Deus e de seu propósito totalmente diferente do que tinham Jesus e os apóstolos originais? Quando comparamos o cristianismo moderno que se professa, encontramos uma religião e muitos aspectos diferentes de Jesus, dos seus apóstolos e da igreja primitiva de Deus. Não é de admirar que Jesus tenha dado o falso cristianismo como seu primeiro sinal do fim dos tempos. Mateus 24, versículos 4 e 5.
E Jesus respondendo disse-lhes: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, isto é, dizendo que o representam, dizendo: Eu sou o Cristo, por outras palavras, admitindo que Jesus é o Cristo ou o Messias. E enganarão a muitos. Jesus desafiou o povo mesmo no seu tempo em Lucas 6:46. Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Sim, as pessoas chamam a Jesus o seu Senhor ou Mestre, mas será que fazem realmente o que ele ensinou? Ou será que raciocinam em torno de afirmações claras como esta, que se encontra no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Como o tempo é limitado, deixem-me fazer algumas perguntas sérias para os estudantes sérios da Bíblia. Por que é que os cristãos professos não observam o sábado do sétimo dia, como Jesus e os seus apóstolos o fizeram? Está registrado 3 vezes que Jesus é o Senhor do sábado. Então, por que é que as pessoas chamam ao domingo o dia do Senhor, quando a Bíblia nunca o faz? Por que é que o nascimento de Cristo é celebrado no dia do aniversário do deus do Sol Mitra? Por que é que o nome de uma deusa pagã da fertilidade, Ishtar, ou da Páscoa, está associado a um feriado cristão muito sagrado? Por que é que a Páscoa é celebrada com símbolos de fertilidade, como ovos e coelhos, algo absolutamente ausente do Novo Testamento? E por que é que os feriados originários do paganismo substituem os dias santos que Jesus e os seus apóstolos guardavam? O fato de acreditarmos em algo desde tenra idade não significa que seja verdade. Suponho que, se é um espectador do mundo de amanhã, acredita numa ou noutra forma de cristianismo. Provavelmente, apenas uma percentagem muito pequena do nosso público se identifica como não cristão. É por isso que me concentrei no Deus da Bíblia. No entanto, isso não invalida as minhas 2 primeiras chaves para saber se aquilo em que acreditamos é verdade. A chave número 1 é provar por si mesmo se Deus existe. E a chave número 2? Provar por si mesmo se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas quando chegamos à chave número 3 para um público cristão professo, as pessoas tornam-se emotivas e defensivas. O orgulho mete-se no caminho. A maioria das pessoas prefere acreditar que as suas crenças de longa data estão corretas do que admitir o erro e mudar. Mas você percebe que Deus nos diz que Satanás enganou o mundo inteiro e que o cristianismo, a mais diversificada de todas as religiões do mundo, é o maior sistema de crenças do mundo? De acordo com uma fonte, estima-se que o cristianismo terá mais de 2,63 bilhões de adeptos até o final de 2024. Qual é a sua forma de cristianismo? Com tanta diversidade dentro desta que é a maior de todas as religiões, como é que todas podem estar certas? O que é surpreendente é saber que, segundo muitos acadêmicos, muito poucas pessoas seguem hoje o fundador do cristianismo. Jesse Lyman Hurlbut, respeitado estudioso da linha principal do protestantismo, salienta que não demorou muito para que o cristianismo tomasse um rumo errado. Durante 50 anos após a vida de São Paulo, uma cortina paira sobre a igreja, através da qual nos esforçamos em vão para olhar. E quando finalmente se levanta, por volta de 20 anos depois de Cristo, com os escritos dos primeiros pais da igreja, encontramos uma igreja em muitos aspectos muito diferente da dos dias de São Pedro e São Paulo. Mais concretamente, o filósofo e teólogo Søren Kierkegaard escreveu: o cristianismo do Novo Testamento simplesmente não existe. O que tem de ser feito é lançar luz sobre uma ofensa criminosa contra o cristianismo, prolongada ao longo dos séculos, perpetuada por milhões de pessoas, mais ou menos culpadas, que sob o pretexto de aperfeiçoar o cristianismo, procuraram pouco a pouco enganar Deus e conseguiram fazer do cristianismo exatamente o oposto do que está no Novo Testamento. E como explica o famoso historiador Will Durant, o cristianismo não destruiu o paganismo, adoptou-o. A chave número 3 é provar pela Bíblia o que Jesus ensinou e como ele viveu. Todas as denominações que professam o cristianismo afirmam ter a verdade.
Mas o apóstolo João escreveu em 1 João 2, e versículo 4: aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Caros amigos, estão a seguir os passos de Jesus? Tenha certeza? Espero que tenham tirado proveito deste vídeo. Se você achou útil e quer saber mais, não deixe de ler e baixar nosso livreto gratuito intitulado A Bíblia, Facto ou Ficção, clicando na ligação da descrição ou indo para www.omundodeamanha.org booklets. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o nosso mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueçam de gostar, subscrever e carregar no sino para não perderem outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.